sobre gestão do tempo com foco no aumento da produtividade para advogados e profissionais liberais que fazem a sua própria gestão do tempo, que não tem aquela engessamento com relação à jornada de trabalho das 8 às 18. Então, você é o senhor do seu tempo, senhor dos seus horários. E como que você vai fazer uma melhor gestão do seu tempo? Eu observo na minha carreira que durante um bom tempo eu não sabia administrar o meu dia. Então, eu aceitava muita interferência de terceiros. E a nossa vida, ela tem 3 pilares que eu considero fundamentais, que eu já quero trazer para vocês, que é o pilar espiritual, conexão com Deus, com você mesmo, com uma entidade aí que você acredita que te traga paz interior. Pilar família, relacionamentos, é o pilar que você vai se sentir amado, querido, que vai te dar energia, força para lutar e conquistar seus sonhos. E o pilar profissional, que é onde efetivamente você vai desenvolver a sua missão, aquilo que você veio para fazer. Se esses 3 pilares estiverem caminhando juntos, você tem uma grande possibilidade de se considerar aí uma pessoa feliz e realizada. Porém, se um desses pilares aí estiver meio sem ser cuidado, se você não estiver dando a devida atenção, a sua vida com certeza aí vai ter problema. Pode não ser agora, mas de repente lá na frente. Por que muita gente fala assim, eu não tenho tempo para me dedicar a um projeto que eu quero por causa da minha família, ou eu não tenho tempo para cuidar da minha família por causa do meu trabalho, e sempre tem alguém reclamando aí porque não consegue fazer uma boa gestão do tempo. Mas nós temos as mesmas 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. E por que então eu me questiono? Uns fazem tanto, outros fazem tão pouco. Qual que é a diferença das pessoas que sabem o que querem conquistar, que conquistam, e daquelas que vão deixando aí a vida levar e lá na frente fala assim, meu Deus, deu algum problema aqui, eu preciso parar e resolver o que está acontecendo. Por quê? Por falta de gestão no tempo, né? Tem uma americana que estuda exclusivamente o tempo das pessoas, dos CEOs, daquelas pessoas muito importantes, ela chama Laura Vanderkam. Se vocês quiserem procurar, tem uma TED Talk dela no YouTube que é sensacional. E ela diz assim, não construímos a vida que queremos economizando tempo. Nós construímos a vida que queremos e o tempo se economiza por si só. Então, o grande ensinamento da Laura é que você precisa fazer aquilo que você gosta, que vai te trazer, sim, uma melhor gestão do seu tempo. A boa gestão do tempo impacta diretamente na nossa qualidade de vida. Não conseguir se organizar aí pode causar, para quem é advogado, assim como eu, perda de prazo, projetos inacabados ou mal finalizados, acúmulo de demandas, queda, claro, na nossa produtividade por causa de estresse, noites mal dormidas, quem nunca perdeu o sono por causa de problemas profissionais, né? Piora na qualidade aí dos relacionamentos consequentemente. E aqueles 3 pilares vão sofrer as consequências. Então, assim, com várias atividades que a gente acumula no nosso dia a dia, nós temos que fazer, às vezes, até hora extra, né? Levar trabalho para casa, para cumprir tudo aquilo que a gente precisa cumprir, né? E além de afetar nossa vida pessoal, já que aquele trabalho ocupa até momentos que deveriam ser destinados para o nosso descanso, para o nosso lazer, isso pode afetar os nossos relacionamentos com colegas de equipe dentro do próprio trabalho, né? Principalmente quando alguém depende do seu trabalho aí para dar continuidade ao projeto que ele precisa. Ou ainda, principalmente quando o nosso cliente, como advogados, precisa do nosso trabalho bem feito. O que dizer aí de repente, você não fazer um trabalho bem feito, não fizer uma petição adequada, um recurso adequado, frustrar o seu cliente ficar insatisfeito com o seu trabalho. Então, assim, uma falha na sua gestão do tempo pode gerar uma série de efeitos em cascata que no final do mês pode se tornar uma bola de neve e, diminuir aí o valor que você ganha dos seus honorários. Então, assim, muitas reuniões agendadas, e-mails caindo na caixa de entrada toda hora e você respondendo aquilo ali a todo momento. O que é isso? É uma péssima gestão do tempo, né? No final do dia, você para, olha e tem aquela sensação que não conseguiu produzir nada. Então, não tem pior sensação para um profissional liberal, para um advogado, do que um dia improdutivo no trabalho. E a facilidade que a gente tem de perder tempo nos nossos escritórios são muito grandes.
Existem algumas regras que ficam ali no nosso subconsciente, ninguém fala, ninguém diz, mas a gente costuma aceitar e cumprir. Vem comigo, vê se você me dá razão. As reuniões sempre são importantes, a gente, na verdade, se sente importante quando é convidado para participar de uma reunião. E-mail é rei, a gente acredita que se a gente está recebendo e-mail é porque a gente também é importante. A gente precisa sempre parecer que está ocupada, mesmo que às vezes a gente não esteja. E a gente precisa sempre parecer estressada, porque assim a gente parece que está ocupada. Então a gente entra num ciclo vicioso quando a gente coloca essas regras no alto ali da nossa vida, e muitas vezes é até através do nosso inconsciente, tá? Mas a melhor coisa, então, que a gente pode fazer para garantir a nossa produtividade é desconstruir essas regras, tá? Que estão sim no nosso subconsciente, mas a gente pode substituir elas por uma única regra que a gente precisa buscar sempre: foco no resultado. Então, grava essa palavra com vocês, tá? Grava essa frase: foco no resultado. A gente não pode medir quantos minutos do dia ou horas a gente passa fazendo alguma coisa. A gente precisa ver o que de resultado, ou o que nós estamos entregando de resultado para o nosso cliente fazendo aquela atividade. Independente se ela vai durar 10 minutos, se você tem preparo para isso, 1 hora, 2 horas ou um dia inteiro, dependendo ali da complexidade. Então, vou fazer uma conta rapidinha com vocês aqui. Todos nós temos 168 horas por semana. Vamos lá. Nós temos 24 horas no dia, 7 dias por semana, ou seja, 168 horas. Então, se você trabalha 40 horas por semana, te sobram 128 horas. Eu tô falando 40 horas, pessoal, porque a maioria das pessoas trabalham 40 horas por semana, tá? A gente sabe que o profissional liberal muitas vezes trabalha até mais. Mas vamos lá, vamos considerar que a gente trabalha 40 horas por semana. Então, vai sobrar para nós 128 horas por semana. Se você dorme 8 horas por dia, utiliza mais 56 horas para descansar, para dormir. E daí sobra ainda 72 horas. Agora eu te pergunto, o que você está fazendo com essas 72 horas que você tem aí de sobra, que você tem aí para fazer aquilo que você gosta, se preparar, estudar para alguma outra coisa, ter um lazer de qualidade com a sua família? O que você está fazendo com essas 72 horas? Está fazendo atividade física que vai te dar um corpo saudável para continuar trabalhando, né? O que será que você está fazendo? São muitas horas, gente. 72 horas, meu Deus do céu, é muito tempo. Então, o que eu vou sugerir para vocês analisarem aí para ter foco na produtividade e aumentar, melhorar a sua gestão do tempo? Eu vou deixar um teste para vocês, que é o bônus que vocês vão receber no final, se vocês ficarem até o final. Nós vamos falar quais são as tarefas importantes que você faz no dia, quais são as tarefas urgentes, que são as que deixaram de ser importantes porque você não fez o tempo certo e passaram a ser urgentes, e quais são as tarefas circunstanciais que estão roubando o seu tempo e não estão deixando você aí fazer aquilo que você realmente precisa, que é WhatsApp, série de TV de Netflix, coisas que não vão te aproximar do seu sonho. Nós vamos fazer um teste, se você ficar até o final dessa aula, para você saber quantos % do seu tempo você está deixando para as tarefas importantes, para as tarefas urgentes e para as tarefas circunstanciais. E você pode ter certeza disso. Você vai se surpreender, porque a partir dessa classificação, você vai ficar mais fácil você identificar como o seu tempo está sendo gasto, né? E quanto que você está investindo aí em cada tipo de tarefa. Gente, essa avaliação, quando eu fiz, foi frustrante. Tá? Porque eu identifiquei que a grande parte do meu tempo, a grande maioria do meu tempo, estava indo em tarefas urgentes e circunstanciais, ou seja, eu estava me afastando do meu sonho ao invés de me aproximar do meu objetivo. Porque muita interferência e não estava focando ali no resultado, tá? Mas só se você ficar até o final que você vai receber esse teste da tríade do tempo. Vamos continuar? Então, o que é, então, a gestão do tempo? Você precisa planejar o que você vai fazer. Você precisa mensurar o tempo dedicado a cada atividade. Então, se você, por exemplo, acorda cedo para ir para o trabalho e você sabe, nos grandes centros, que você vai gastar 1 hora, né, para sair da sua casa e chegar no teu trabalho, então você não pode, de repente, marcar um compromisso para as 8.
da manhã, para você chegar afobado, para você chegar preocupado, para você ficar todo o tempo olhando no relógio, sabendo que você vai chegar atrasado no seu compromisso. Então, a gestão do tempo começa desde esse ponto de planejar os horários das suas atividades no seu dia a dia. Parece simples, né? Mas a execução pode ser muito mais complexa, principalmente quando você tem que sair de um compromisso e entrar logo no outro, tá? Principalmente no trabalho, em que as rotinas são cada vez mais dinâmicas, a gente tem reuniões marcadas uma atrás da outra, então tem cada vez mais coisa para a gente entregar, tá? Então, quando a gente fala que a pessoa faz uma boa gestão do tempo, uma ótima administração do tempo dela no trabalho, significa que, na realidade, é uma pessoa que tem foco e estabelece prioridades. Inclusive, prevendo aí alguns espaços de folga entre uma atividade e outra, para poder tomar uma água com calma, tomar um café, respirar, às vezes até fazer uma meditação de 5 minutos, para entrar na outra atividade aí com a energia boa, com a cabeça boa. Tá? Então, prioridade é o primeiro ponto que eu vou falar com vocês para que vocês façam uma boa gestão do tempo. Quais são, então, os principais erros que nós cometemos quando não fazemos uma boa gestão do nosso tempo? Gente, isso é fundamental, principalmente para quem é profissional liberal, e eu lido com isso todos os dias. A procrastinação, tá? É uma luta diária. Então, um dos maiores inimigos na produtividade do tempo é procrastinar, ficar enrolando para fazer um trabalho, fazer tudo que precisa, menos aquilo que precisa fazer mesmo naquele dia, fazer coisas que estão ali na sua lista acumulada e deixar aquele prazo, aquele processo mais complexo para o final. Então, você vai procrastinar e o seu resultado também, tá? Então, assim, para evitar essa procrastinação, a gente precisa tentar quebrar as tarefas que a gente precisa fazer em algumas partes mais fáceis para poder administrar ao longo do dia, né? Um outro erro que a gente faz, que a gente tem quando a gente procrastina, é se distrair com facilidade, tá? Como assim se distrair? É o seu celular tocando a cada 5 minutos, chegando mensagem. Por que deixa o WhatsApp ativado para receber notificação? Tem que desativar. Quem quer fazer uma boa gestão do tempo tem que desativar o celular. Por que deixa Facebook e Instagram ativado para receber notificação de quando alguém publicou alguma coisa? Não pode. Se a gente quer fazer uma boa gestão do tempo, a gente tem que desativar esse tipo de notificação, tá? Então, um outro erro para justificar aí quando a gente não faz uma boa gestão do tempo é se distrair com facilidade com esse tipo de coisa, tá? Que não são úteis, coisas que não são úteis aí no nosso trabalho, tá? E tiram o nosso foco. Um outro ponto, um outro erro que a gente tem e aí a gente não consegue fazer uma boa gestão do tempo, ser multitarefas. Então, às vezes a gente acha que assim é muito importante porque está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Engano, tá? Quando a gente se dedica a mais de uma tarefa ao mesmo tempo, isso vai atrapalhar o nosso foco. Isso atrapalha aquilo que a gente precisa focar para entregar mais qualidade, ocasionando retrabalho, sobrecarga, às vezes em algum colega, às vezes na gente mesmo, dores no final do dia, tá? Então, ser multitarefas muitas vezes pode parecer que é legal, porque você é importante, você tem 1 milhão de coisas para fazer, mas isso tira o teu foco e te afasta do seu sonho, tá? E um outro erro na gestão do tempo é subestimar o tempo de execução de uma tarefa que eu já falei para vocês, né? Não saber quanto tempo você gasta da sua casa até o trabalho, não saber quanto tempo você gasta para executar um prazo, para atender um cliente, e aí passar muito tempo fazendo alguma coisa e perder o foco das outras coisas que você precisa fazer. Não sei se você já passou por isso, mas se alguém já passou por isso, como eu, profissional liberal, uma grande parte das pessoas passam por isso, principalmente a questão da procrastinação, tá? Então, agora a gente vai entrar numa outra área, né? Nós vamos entrar agora no resultado, foco no resultado. Como que a gente vai fazer, então, Jaque, para gerenciar melhor o seu tempo, o meu tempo? De que maneira? O que você me trouxe de novo? Porque, claro, o problema já existe mesmo. Então, de que maneira que você vai priorizar o seu tempo e você vai fazer uma melhor gestão do tempo para ter
produtividade. Primeira coisa, gente, agenda. Quem tem agenda tem mais produtividade. Então, planejar o seu dia, estabelecer prioridades, trabalhar com tudo programado, anotado. Eu geralmente faço a minha agenda da semana no domingo. Eu sei exatamente todos os compromissos que eu preciso fazer ao longo da semana. Mas claro que sempre tem interferência externa e a gente, por isso, precisa ali ter uma folga, né? Para que esses imprevistos que vão acontecer no nosso dia a dia. Porém, para gerenciar melhor o nosso tempo, nada melhor do que planejar o nosso dia e estabelecer prioridades. Quem não tem prioridades aceita interferência de todo mundo, tá? Então, primeiro ponto, gente, negocie com você mesmo. Diga sim para você mesmo, diga sim para o seu sonho, diga sim para a sua rotina. Estabeleça prioridades, tá? E não aceite interferências de terceiros que vão te afastar do seu sonho. Segundo ponto, faça as coisas mais importantes primeiro. Existe um estudo norte-americano também que diz que as coisas mais importantes devem ser feitas em primeiro lugar. Eu, quando preciso fazer uma petição nova, uma petição inicial, um prazo muito complexo, a primeira coisa do meu dia é ir para o escritório em silêncio, quando os funcionários muitas vezes ainda não chegaram, e fazer essas petições em primeiro lugar. Por quê? Porque não tem ninguém conversando perto de mim, não tem nenhuma interferência, o telefone mal toca e eu consigo me concentrar para fazer aquilo que é tão complexo, porque minha cabeça está fresca, o meu nível de estresse está baixo e eu consigo me dedicar para essas coisas mais importantes em primeiro lugar e ter mais qualidade na execução dessa tarefa, tá? Então, muitas vezes você fala assim, eu vou fazer esse aqui que é rapidinho, porque depois eu pego aquele lá que é mais difícil, que é mais chato, que é mais complexo. Mas, gente, se vocês fizerem isso, há uma grande chance, uma grande probabilidade de chegar no final do dia e você não ter pique, não ter energia, não ter força suficiente para começar a fazer aquela tarefa mais complexa. Então, o que eu indico, por experiência própria, inclusive baseada em pesquisas, é que no primeiro horário do seu dia você faça as coisas mais importantes, as coisas mais complexas. Aí depois, sabe o que vai acontecer? O seu cérebro, ele vai liberar o hormônio do prazer, dopamina, serotonina, e você vai ter consciência que você é capaz, você vai melhorar sua crença de capacidade, vai fortalecer sua crença de capacidade, porque você foi capaz de resolver aquele prazo mais complexo no início do dia, aquele problema, aquela ligação difícil para o cliente, você já conseguiu resolver. Então, você vai dar uma injeção de ânimo no resto do seu dia. E daí as coisas mais simples vai ser, mamão com açúcar, você vai resolver tranquilo. Então, uma dica que eu utilizo no meu dia a dia é fazer as coisas mais importantes primeiro. Terceiro ponto, para você gerenciar melhor o seu tempo. Saiba dizer não. É aquilo que eu falei, negocie com você mesma, diga sim para você mesma e diga não para as outras pessoas. Uma grande barreira que eu enfrentei durante muito tempo na minha vida foi não saber dizer não. Por quê? Porque quando a gente não tem fortalecida a nossa crença de identidade, quando a gente não sabe muito bem quem a gente é, quando a gente não tem a nossa autoconfiança fortalecida, todo mundo que pede alguma coisa, a gente fala sim. Por quê? Porque a gente tem medo da rejeição. Então, a gente não sabe falar não. E com o passar do tempo, isso nos prejudica muito no nosso dia a dia. Então, nós precisamos treinar o não nas pequenas coisas, tá? Aquela ligação que a pessoa quer falar com você naquele momento de um assunto que não vai te agregar nada, de repente saber até cortar esse assunto. Às vezes, quando alguém pede para você levar o cachorro não sei na onde, ou dar uma volta que você não pode fazer, não é sua tarefa, não assuma aquilo que não é sua responsabilidade. Tá? Saiba dizer não muitas vezes para o cliente que quer falar com você sobre um andamento ali processual e que é simples, você pode delegar para outra pessoa falar com ele, tá? Então, aprenda nas pequenas tarefas a dizer não. E isso vai fazer com que você priorize aquilo que é importante e relevante para você. Negocie com você mesma as suas demandas. Em primeiro lugar, esteja resolvido com você. Diga sim para você mesmo e diga não para quem quer te tirar do teu foco, do teu sonho. Quarto ponto que eu vou trazer para vocês para aprender a gerenciar melhor o tempo. Assumir o controle e o uso do e-mail. De que maneira? De manhã, você verifica a sua caixa de e-mail, se tem alguma coisa importante, responde todo mundo, fecha o e-mail.
Após o almoço, você só vai olhar de novo após o almoço o teu e-mail, tá? Responder se entrou alguma coisa nova, fechar de novo. E uma última vez no dia, à noite, antes de ir para casa, dá mais uma olhada no e-mail e responde todo mundo e fecha de novo. Não fica com a caixa de e-mail aberta, porque é uma tentação ficar entrando ali, apertando F5 para ver se chegou alguma novidade, aquele e-mail que você está esperando, aquela proposta de acordo que você está querendo, tá? Então, gente, assuma o controle do seu e-mail, você é o senhor do seu e-mail, tá? Quinto ponto, limitar o acesso à internet. E aí, nessa questão de acesso à internet, tá? Instagram, Facebook, YouTube, tudo aquilo que a gente começa ali com um minutinho olhando e quando vai ver passou meia hora do dia, passou uma hora do dia e não trouxe nada de novo, tá? Claro que a gente às vezes faz curso na internet, usa a internet aí para peticionar, né? O processo é tudo virtual. Não estou falando desse tipo de uso. Estou falando daquele uso de internet que não vai te aproximar daquilo que você quer, não está te ajudando em nada. Então, limite esse acesso, tá? Vou usar só à noite em casa, pouca coisa. Sexto ponto, para você conseguir ter uma melhor gestão do seu tempo. Defina prazo. Qual é o prazo? O meu prazo? Eu, como advogada, nós, como advogados, a gente sabe que a gente já lida com prazo no nosso dia a dia. Todo processo tem prazo, a gente precisa peticionar dentro do prazo. Inclusive, no meu escritório, a regra é D-2, eu nunca cumpro o prazo no último dia, tá? Mas eu estou falando de outros tipos de prazo. Qual é o prazo para você concluir aquele curso que você comprou pela internet e você nunca acessa as aulas? Você tem que definir um prazo para você mesmo, para você poder pôr em prática todo o conhecimento que você quer aprender, quer adquirir. Qual é o prazo? Desculpa. Qual é o prazo, por exemplo, para você fazer aquela petição inicial, que ainda não tem um prazo estabelecido, mas o cliente está esperando o seu resultado? Qual é o prazo para você fazer aquela ligação para o cliente? Qual é o prazo para você visitar um novo cliente, conquistar um novo cliente para o seu escritório? Qual é o prazo para você fazer um networking com uma empresa que você quer como cliente? Então, defina prazos na sua agenda do seu dia a dia, tá? Sétimo ponto, reuniões. Otimize reuniões. O que é isso? Tem a pauta da reunião que você vai participar. Comissões de OAB, quem é advogado participa muitas vezes de muitas comissões da OAB, comissão de direito de trabalho, comissão de direito de família. Qual a área que você atua? Né? Então você tem que participar daquela comissão que vai te trazer uma reunião produtiva. Antes de ir para essa reunião, tem assunto que vai te agregar? Você quem vai palestrar? Ótimo, maravilhoso. Mas não é, você vai assistir uma reunião que vai te trazer algum conteúdo novo? Se não for, gente, tem que aprender, mais uma vez, falar não. Por quê? Porque você tem outras coisas para priorizar, tá? E outra coisa, com agora a questão da pandemia, do coronavírus, muitas reuniões foram feitas por online, né? Nós deixamos de gastar tempo no trânsito e com isso também a gente conseguiu otimizar. Eu acho sensacional as reuniões online, por quê? Porque tem o mute, então quem é o gerenciador da reunião, ele consegue mutar todo mundo, não fica aquele converseiro à toa, e vai direto ao ponto. Aí quando abre para perguntas, a pessoa tem que levantar a mãozinha, abrir o microfone, falar um por vez, e não fica aquele blá blá blá. Então, as reuniões online, eu acredito que a gente pode adotar no nosso dia a dia, porque ela vai com certeza ajudar a gente na melhor gestão do tempo, tá? O princípio do Pareto. O que é Pareto? É uma teoria que diz que 80% dos nossos resultados vem de 20% das causas. Então, a gente precisa focar, né, naquilo que vai trazer resultado. Então, precisamos ali gerenciar melhor nosso tempo e focar 20% da nossa, 80% da nossa energia naquilo que vai nos trazer resultado, tá? Nono ponto, delegar tarefas. Quem quer crescer, quem quer ampliar os negócios, quem quer ter mais resultados, precisa saber delegar. Existe uma outra teoria que fala que apenas 5% daquilo que a gente faz não pode ser delegado. Olha só, isso quando eu ouvi foi chocante para mim. 5% apenas de tudo que a gente faz não pode ser delegado. Os outros 95% a gente pode delegar para outras pessoas fazerem, muitas vezes fazerem inclusive melhor do que nós fazemos, tá? Mas o que a gente tem? A gente tem a síndrome de ser insubstituível. E na verdade a gente não é.
Tá? Então, quando a gente delega, quando a gente ensina alguém, claro que não é simplesmente delegar por delegar e não fiscalizar. Tem que delegar e tem que fiscalizar. Mas quando a gente delega, a gente consegue aí abrir tempo na nossa agenda para fazer outras coisas, criar novos projetos, mas, claro, sempre tem que fiscalizar quem está fazendo aquela atividade, principalmente porque a atividade do advogado, ela exige, né, responsabilidade, tá? Então, aprenda a delegar para quem você confia. 10º ponto que eu vou trazer para você. Realize atividades parecidas em sequência. Né? Quem conhece, todo mundo conhece Fordismo, né? É produção em série. Então, quando você vai fazer petição inicial, faça só a petição inicial, que já é mais pesado, é mais difícil. Quando você vai fazer uma petição de andamento, juntada de documentos, faça só a juntada de documentos. Se você tem um funcionário que você pode concentrar nele petições mais simples, delegue para ele fazer essas petições mais simples. E fique com você as atividades mais complexas, né, que demandam aí mais energia. Se você puder, de repente, fazer só impugnação, faça só impugnação. Outra coisa, eu vou tirar um dia hoje para visitar cliente. Fique fora do escritório, vai fazer visita o dia inteiro, agenda todas as visitas, passa no teu cliente para tomar um cafezinho, fazer networking com ele. Tá? Ou então, assim, eu vou tirar o dia hoje só para ligar para o meu cliente, para dar um feedback para ele do processo. Faça todas as ligações para os clientes que você elegeu lá como mais importante, que você precisa dar esse retorno. Tá? Então, realize atividades parecidas em sequência, vai te trazer também a sensação de maior produtividade. Realmente é mais produtivo mesmo realizar tarefas em sequência, tá? Por que, então, que eu falei para vocês todos esses 10 pontos? Gente, 10 pontos que você precisa, de repente, aí, eu espero que você estava anotando. Vou repassar com você, tá? Se você não tiver anotado, agora tome nota. Primeiro ponto, planeje o seu dia e estabeleça prioridades. Segundo ponto, faça as coisas mais importantes primeiro. Terceiro ponto, saiba dizer não. Quarto ponto, assuma o controle e o uso do seu e-mail. Quinto ponto, limite o acesso à internet, rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Sexto ponto, defina prazos para cumprir suas tarefas. Sétimo ponto, otimize as reuniões. Saiba a pauta, assunto que será tratado, quanto tempo vai durar essa reunião. Oitavo ponto, princípio do Pareto. 80% dos efeitos advém de 20% das causas, tá? Isso também é para priorizar. Nono ponto, delegue tarefas. Delegue para as pessoas que você confia tarefas que você pode delegar. 10º ponto, realize atividades parecidas em sequência. Então, se você conseguir colocar em prática esses 10 pontos, você vai conseguir, com certeza, fazer uma melhor gestão do seu tempo. E por quê que fazer uma boa gestão do tempo no trabalho é tão importante? Gente, por quê? Porque, mais uma vez, nós vamos voltar para o nossa tripé, né? Para os nossos 3 pilares. Porque uma boa gestão do tempo vai te trazer mais qualidade de vida. Uma boa gestão do tempo, ela vai impactar diretamente na sua qualidade de vida. Se você não consegue se organizar, isso pode causar perda de prazo, projetos inacabados ou mal finalizados, acúmulo de demanda, queda na sua produtividade. Então, assim, tem hora, gente, que a gente se depara ali com uma situação que tem muita coisa para fazer, parece que falta tempo no nosso dia, né? Mas a gente tem o mesmo tempo, todo mundo, a gente já falou sobre isso, né? Então, assim, uma outra coisa que uma boa gestão do tempo vai te trazer é saber precificar o seu trabalho, tá? Então, precificação para o profissional liberal, principalmente para o advogado, é muito importante. Então, muitas vezes a gente não sabe quanto tempo que a gente gasta naquela demanda, desde o primeiro atendimento ao cliente até a distribuição da petição, tá? Ainda que você não cobre por hora, ainda que você não cobre por hora, o tempo que você gasta naquela demanda, naquele processo, atendendo aquele cliente, tem que ser precificado, tá? Porque isso vai te trazer um maior valor agregado no seu trabalho, tá? Então, a gestão do tempo, ela não é só importante durante a execução do projeto, tá? Mas ela é importante também para você começar o projeto. Quanto tempo você se preparou para saber fazer aquele processo?
Então, tudo isso é importante para que você saiba precificar melhor o seu trabalho, tá? Então, assim, para quem é profissional liberal, tem conta para pagar, é advogado, a precificação muitas vezes é uma dorzinha ali que a gente traz, porque a gente às vezes acaba seguindo tabela da OAB e não sabe o valor agregado que tem no nosso trabalho, tá? Então, a gestão do nosso tempo, ela vai te trazer também uma melhora aí na precificação, melhora na sua qualidade de vida e melhora na sua precificação, tá? Você tem que saber quanto tempo, quais os recursos que você vai usar com esse cliente, né? Se vai ter uma demanda mais rápida, se vai ser uma demanda mais lenta, se vai demandar outros profissionais da área, contadores, e tudo isso é importante para saber precificar. E tudo isso é tempo, tá? Então, gente, quando a gente faz uma boa gestão do tempo, com foco no resultado, primeira coisa, a gente precisa ter foco nas nossas ações individuais, tá? Por quê? Porque a gente vai conseguir sim mais resultado em nível até de alta performance. Para ter essa alta performance, a gente precisa saber fazer uma melhor gestão do nosso tempo, tá? Então, exercitar também o nosso estado de presença, tá? Nós só temos o tempo presente, a gente só vive o agora. Então, se nós não exercitarmos o nosso estado de presença, a gente não consegue produzir. O nosso cérebro é treinado para viver no passado ou no futuro. E às vezes ele está vivendo no futuro com foco no que aconteceu no passado, mas nunca no tempo presente. Então, uma última coisa que eu quero e preciso falar para vocês é foco, atenção, concentração no momento presente. Estabeleça uma rotina no seu dia. Muitas pessoas falam do milagre da manhã e eu vou falar para vocês que o milagre da manhã nada mais é do que estabelecer uma rotina que vai te trazer resultados, tá? Um foco no seu resultado. Por quê? Quando nós sabemos que o nosso dia está planejado, nós voltamos lá atrás naquela questão da agenda, quando nós sabemos que o nosso dia está planejado, o nosso cérebro entra até no modo ali de relaxamento, porque a gente sabe exatamente aquilo que a gente tem que fazer, tá? Então, em primeiro lugar, estabeleça uma rotina no seu dia. Acorda tal horário, acorda às 6 da manhã, eu vou fazer a minha leitura bíblica, eu vou fazer a minha oração, eu vou fazer minha meditação. Depois disso, vou tomar meu banho, vou tomar meu café, vou fazer minha atividade física. Qual que é a sua vida, né, extraordinária? O que você quer viver no seu dia? Depois do meu café, da minha atividade física, eu vou para o meu trabalho, eu vou trabalhar lá das 9 ao meio-dia. Ao meio-dia eu vou pegar os meus filhos na escola, eu vou almoçar no trabalho mesmo, continuo o meu trabalho durante o dia. Eu tenho um tempo, de repente, no meio da tarde, para ter aquele ócio produtivo ali, ficar 15 minutinhos meditando, relaxando. Depois eu volto e tenho mais foco, mais produtividade. Isso também é muito importante. No final do dia, vou ter mais tempo de qualidade com a minha família, vou ter mais tempo de qualidade para mim mesma, para poder fazer as atividades que eu quero, que eu gosto e que vão ainda mais me aproximar aí daquilo que eu sonho, daquilo que eu quero. Então, a gente precisa ter plano de ação, a gente precisa ter metas e objetivos claros de onde a gente quer chegar e a gente precisa saber qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, para que a gente possa, sim, ter uma carreira com foco na produtividade, com foco no resultado. E para isso, nada melhor do que fazer uma boa gestão do tempo, tá certo, gente? Eu acho que isso é fundamental, tá? Então, por quê? Porque se a gente não fizer uma boa gestão do tempo, às vezes a nossa concorrência está fazendo, né? E a concorrência muitas vezes corre e tá lá na frente, e daí a gente fica para trás, tá? Mais do que conhecimento técnico, o advogado, ele precisa saber gerenciar isso, né? Porque como nós somos senhores ali dos nossos horários, claro que levando em consideração audiências e atendimento, mas nós somos senhores dos nossos horários. Então, além do conhecimento técnico, inteligência emocional, para fazer uma boa gestão do tempo, reconhecer as nossas emoções, as emoções que a gente passa no nosso dia a dia, porque muitas vezes as nossas emoções nos paralisam, nos travam. Então, quando a gente consegue assistir, muitas vezes, de camarote, as nossas próprias emoções, a gente também consegue
fazer uma melhor gestão do nosso tempo e saber que hoje, por exemplo, eu não tô legal e tá tudo bem. Eu não tô muito legal, eu preciso descansar, eu preciso sair para fazer uma caminhada ao ar livre e tá tudo bem. Amanhã eu vou estar melhor e eu vou conseguir retomar o meu tempo, minha rotina, meu dia a dia, tá? Então, uma última coisa que eu quero deixar para vocês é: as pessoas, gente, não planejam fracassar. Elas fracassam porque elas não planejam, tá? Então, não planejamos fracassar, mas fracassamos porque não planejamos. Então, por que não se planejar, tá?